Oi, pessoal. Boa tarde. É uma alegria estar aqui nessa terra pela primeira vez. Agradeço muito à Prefeitura de Natal, ao SEBRAE, pela realização desse evento aqui com a secretária Daniele. Também agradeço às minhas amigas Amanda e Jaci por terem vindo aqui hoje, terem me recebido tão bem aqui nessa terra. Estou muito feliz e quero voltar logo. Aceito convites. Bom, a ideia já foi muito bem apresentada aqui hoje, obrigada. Bom, eu cofundei e coordeno uma iniciativa no governo do estado de Ceará, que é o IRIS, o Laboratório de Inovação e Dados do governo. E a ideia é falar um pouquinho para vocês o que é inovação, por que a gente acredita nisso, o que a gente está trabalhando com isso, tá? Primeira coisa, gente, é que a OCDE, ela saiu com esse direcionamento que inovar em governo é o imperativo, tá? Inovar em governo é uma obrigação, assim como a iniciativa privada, que não inova, o que acontece? A organização pode sair do mercado, né? Ela pode simplesmente desaparecer porque vem a concorrência e ganha vantagem competitiva e aquela organização pode fechar. E o setor público, quando não inova, o que acontece? Parece que nada acontece, né? Mas a verdade é que a gente pode, por não inovar, impactar negativamente a vida de milhões de pessoas. Então, por isso, assim como na iniciativa privada, assim como numa startup, o setor público precisa inovar de uma maneira extremamente intencional. E precisa ser para todas as áreas. Não só para laboratórios de inovação, não só para uma secretaria de inovação, não só para a área de TI, a gente acredita, e é uma diretriz da OCDE, é que todas as áreas de uma organização pública precisam ter foco em inovação. Por quê? Né? Porque a gente trata disso, né, secretária? Certeza, sei lá, a sua secretaria todo dia trabalha para resolver problemas complexos. Então, uma inovação, ela precisa estar muito direcionada a resolver um problema. E no setor público, ainda mais difícil que numa organização privada, a gente precisa tratar de problemas complexos, que se categorizam com essas principais características. Um grande nível de incerteza, diferentes grupos envolvidos em torno do mesmo contexto. Então, imaginem um problema numa comunidade, são muitas pessoas interessadas, envolvidas com aquele problema. Existe uma complexidade dinâmica, a gente acha que sabe qual é o problema e o problema não é aquele que a gente achava que era, ele muda e ele está relacionado com outros problemas. E existe uma ausência, então, clara e definitiva. E aqui eu trago um desafio. Como que a gente soluciona um problema lá da Cracolândia, em São Paulo? Já teve várias tentativas em torno desse problema, já teve banho, já teve manda prender, né? É um problema de saúde ou é um problema de crime? Ainda tem isso, né? De segurança pública. Ainda tem esse desentendimento do que realmente está relacionado com esse problema. Então, é isso que o setor público precisa resolver todos os dias. Problemas como esse, problemas extremamente complexos. Então, por serem problemas cercados de uma complexidade social, a gente não tem como lidar com esse problema daquela coisa do solucionismo tecnológico, né? Esse problema só existe porque uma ferramenta ainda não foi desenvolvida. E a gente entende esse aspecto dentro da transformação digital. Principalmente no governo, não dá para a gente olhar a transformação digital meramente olhando o digital. É muito necessário a gente olhar e entender mais de transformação e de governo. E aí, mas o que é, então, inovar em governo, né? E a OCDE também saiu com uma diretriz que, para inovar em governo, eu preciso de 3 pontos. Primeiro, eu preciso de uma novidade num contexto que estou inserida. Então, acho que a maioria das pessoas aqui sabem que inovação se trata de uma novidade. O segundo, precisa ser implementada. Então, aquela pessoa da sua organização que é cheia de ideias, todo dia tem uma ideia, não necessariamente é uma pessoa inovadora. É uma pessoa só cheia de ideias se ela não implementa nada de fato. E o terceiro é que precisa gerar impacto, precisa entregar valor público, eu preciso resolver a dor de alguém. Eu preciso resolver a dor de uma comunidade. Eu preciso resolver a dor de uma organização pública. Então, eu tenho como foco o cidadão e preciso ter como foco o ambiente público. Então, eu melhorei a efetividade, o cidadão agora está mais satisfeito com aquele serviço. Então, é muito importante a gente ter em mente, se queremos empreender
no setor público, se queremos empreender em alguma iniciativa de GovTech, de impacto social, que é sobre esses 3 pontos que precisam ser tratados quando a gente fala de inovação no setor público. Bom, mas aí são muitas barreiras, né? Eu escuto muito isso até. Jéssica, mas como assim? Inovação no setor público? E é possível? E as barreiras? Não dá muito trabalho? Não é muito problema? Gente, é um oceano azul. Venham inovar no setor público. Tem muito o que fazer, né? Mas sim, a gente precisa lidar com algumas dessas barreiras. Recursos limitados. Então, assim, recurso para inovação, parece que precisa ser o menor recurso, e não é sobre isso. Restrições legais, sim, são muitas, né? Porque a gente está falando de órgãos governamentais. Existe uma resistência à inovação por aversão ao risco, e inovar quer dizer assumir um certo risco. Então, o sempre foi feito assim, ou já tentamos e não funcionou, isso existe no setor público. Uma estrutura organizacional muito verticalizada, rotatividade de dirigentes, mas eu chamo a atenção para esse aqui. O Brasil se trata de uma diversidade social, cultural, econômica e cultural, social, cultural, econômica gigantesca, né? Então, imagina a dificuldade que é um servidor público, uma liderança pública, uma gestora pública bem intencionada para trabalhar com inovação e precisar entregar política pública, serviço público de qualidade para uma diversidade gigantesca como essa. É por isso que é preciso caracterizar muito bem os problemas antes de iniciar um projeto. E aí os laboratórios de inovação vêm com essa proposta, né? Só para eu entender aqui, quem conhecia ou já sabia que existia a possibilidade de ter laboratórios de inovação dentro de governo, dentro do setor público? Uma pessoa? Tu não vale. Pois é. Então é isso, gente. Laboratórios de inovação já somos muitos no Brasil. Já somos muitos, inclusive fora do Brasil, né? Dinamarca, Reino Unido, Canadá, enfim, muitos, são muitos, Portugal. E eu faço um convite, secretária, vamos criar um laboratório de inovação aqui. Né? Vamos criar mais laboratórios de inovação para olhar para o setor público, para pensar no setor público, para repensar o setor público. E a ideia é o quê? Os laboratórios de inovação, eles podem ser espaços seguros para co-criar e testar novas ideias e soluções, estimular e institucionalizar uma nova cultura organizacional, uma nova forma de fazer as coisas, além de desenvolver e formar pessoas em novos métodos de trabalho. Então, vamos tirar todo mundo das cadeiras, vamos levantar, vamos tirar as pessoas da frente do computador e vamos trabalhar com outras coisas, com design thinking, vamos trabalhar causando bem-estar, sim, dos servidores, vamos unir servidor e cidadão para desenhar junto a serviço e política pública. Existe método para isso. Gerenciar e entregar projetos críticos, incorporar novas tecnologias, identificar e engajar talentos na organização. E esse aqui, que inclusive tenho muito interesse em conversar mais, que é conectar-se com o ecossistema de startups. Então, cadê as GovTechs? Cadê as iniciativas pensando em solucionar problemas do governo? Né? Cadê as organizações de impacto social? É isso que a gente precisa fomentar. Algumas iniciativas no Brasil, Genova, que é de Brasília, o 011, que é de São Paulo, Unidos de Santa Catarina, o Íris do Ceará, LabGES do Espírito Santo, e ali tem o de Portugal, LabX. Bom, e o Íris, que é o laboratório que eu coordeno, o que a gente quer? Quando o governador Camilo, na época... Vai me avisando do tempo? Quando o governador Camilo, na época, disse: precisamos acelerar a transformação digital do Estado, todo mundo correu para contratar tecnologia. Né? E a gente pensou, poxa, peraí, se a gente não tratar transformação digital como cultura, como transformação de cultura também, a gente vai estar fazendo o quê? Na ineficiência, colocando tecnologia e gerando uma desgraça. Porque em algo que está ruim, colocar tecnologia é uma desgraça. Então, o Íris, ele trabalha promovendo essa cultura de inovação para acelerar esse processo de transformação digital. Aí eu tenho um vídeo que não vai passar, mas é um bom convite para que vocês entrem no site do laboratório e vejam o vídeo. E a gente trabalha esses 3 pilares. Essa é a nossa equipe, minha equipe, muito orgulho, pessoas que eu sou extremamente apaixonadas. E a gente trabalha esses 3 eixos: dados,
que o governo precisa ser direcionado a dados, então a gente constrói plataformas analíticas e também alfabetiza gestores públicos na cultura de dados. Serviços digitais, fazendo design e redesign de serviços públicos, orientando ao cidadão, observando a jornada do cidadão, o contexto do cidadão. E o outro que é cultura, olhando para a gente, olhando para a cultura organizacional. A gente acredita muito nisso, gente, que transformação digital é gente. Vocês ouviram isso aqui nesse evento? Transformação digital não é sobre tecnologia. Tecnologia está lá. Transformação digital é sobre gente, é sobre investir em gente, é sobre novas competências, novas habilidades, principalmente quando a gente está falando do setor público. Bom, existe um avanço, né? O governo estava nesse governo analógico, depois a gente começou a utilizar e-mail e ter computadores, governo eletrônico, e agora a gente está aqui, no governo digital. Aqui tem uma boa... É bem similar, né? Olha o governo analógico e o governo eletrônico. É sobre novos modelos de negócio. A gente precisa repensar e analisar como é que esse modelo se constrói já concebido, entendendo as possibilidades digitais. Então, não é na lógica do autocentrado, principalmente centrado nas necessidades do servidor, mas sim nas necessidades do cidadão, e nem é na lógica dos processos, né? Essas fotos são super irritantes. Mas a lógica do vá no guichê certo, fale com o servidor certo, ou o seu pedido não será processado. A gente precisa entender tão bem da jornada do cidadão, da jornada do usuário cidadão, quando o Instagram entende de mim. Entendeu? É isso que o governo precisa fazer. E é isso que a gente está tentando fazer. E não usar aplicativos, por exemplo, com guichês, né? Eu tenho que ter vários aplicativos de várias secretarias para poder saber qual o serviço que está em qual secretaria. Não! Governo, eu sou um. Eu quero um aplicativo ir lá, entrar e assumir todos os serviços do governo. Porque é isso, né? Na nossa cabeça, às vezes, está muito... Eu que estou aqui, estou desse lado. Na minha cabeça, está muito linear, está muito organizado, mas na cabeça aqui do cidadão é uma confusão, ele não entende da minha lógica. Alguém pode me dizer só a hora? 15 minutos. Saiu uma pesquisa do BID em 2021 dizendo que quase 50% da população estava insatisfeita com os serviços digitais públicos, tá? No Brasil. Embora essas mesmas pessoas tenham respondido que 86% respondido que estão habituadas ao mundo digital. Então, não é uma questão só de exclusão digital. É uma questão de legado, de sistemas ultrapassados e é uma questão de não considerar o cidadão no centro do processo dessas decisões. Então, o que as pessoas esperam, né? O que a Maria, uma mulher preta, periférica, mãe de 3 filhos, solo, em insegurança alimentar, qual é o contexto dela? Quais são as necessidades dela? O que ela espera? Quando eu vou desenvolver um serviço, eu preciso me relacionar com a Maria. Eu preciso ir até o contexto da Maria, entender como é que é a possibilidade de navegação da Maria, entender qual é o comportamento de uso daquela ferramenta que poderá ser desenhada para a Maria. Então, é sempre o usuário, cidadão, no centro do processo. É sempre... Essa é a principal pergunta, né? Como o governo, quando eu falar governo, pensa em setor público, pode se aproximar mais das pessoas, entregando serviços de qualidade e aumentando a confiança, resgatando a confiança das pessoas nas instituições públicas, né? A revolução é cultural e eu acho que é para os dois lados. E aí eu já ouvi isso muito aqui no evento, né? Muita gente falando de cultura, muita gente falando de cultura nesse evento. Cultura organizacional é a principal alavanca para as pessoas inovarem, né? É preciso desenvolver competências e estimular essa nova cultura orientada à inovação. Ai, gente, eu não gosto dessa frase, tá? Precisamos pensar fora da caixa, precisamos pensar fora da caixa. As pessoas falam muito isso. O que adianta pensar fora da caixa se a estrutura é totalmente aversa a novas ideias? Às vezes, e aí já teve gente mais inteligente do que, né, muita gente, que falou que a gente precisa repensar essa caixa, né? Não é simplesmente sobre pensar fora dela. Ter boas equipes criadas por meio de pessoas talentosas, isso vale para qualquer organização, apaixonadas por solucionar problemas, orientada a problema, orientada a resolver problema e comprometida, né? E aí, gente, eu faço uma militância aqui sobre a diversidade. Não existe inovação se não tiver diversidade.
Façam um teste de pescoço quando voltarem para uma mesa de reunião. Vejam se as pessoas que estão ao lado de vocês são pessoas que se parecem com vocês, se são pessoas que têm a mesma formação que vocês, que têm o mesmo contexto de vida de vocês, porque se for, essa mesa, essa organização, ela terá baixíssimo nível de capacidade de inovação, né? Quanto mais diversa, mais você tem capacidade de inovação institucional, principalmente quando a gente está falando de setor público. Inclusive, não só o setor público, as Big Techs já entenderam isso, né? As Big Techs do Vale do Silício, elas já entenderam isso. Então, são pessoas com ideias divergentes, pessoas com ideias convergentes, mais analíticas, mais criativas, com muita experiência e com muita imaginação, que entendem de tecnologia, que entendem de pessoas, além de toda a diversidade étnica, racial, gênero, enfim, o que vocês imaginarem, coloquem essa diversidade na mesa. E a liderança, né? E a liderança. Hoje em dia, cada vez mais, a gente também está falando sobre um novo modelo de liderança, né? Esse modelo de liderança também precisa ser questionado. As pessoas não querem mais aquele modelo de liderança que não é inspirador, que não é horizontal, que não está junto. Então, também é preciso envolver um novo modelo de liderança quando a gente está tratando de inovação, onde as pessoas trabalham colaborativamente, onde existe uma comunicação ágil, onde existe confiança, onde existe disciplina com autonomia, né, liberdade com responsabilidade. E aí eu vou falar já de alguns exemplos. Pode só me dizer quantos minutos eu tenho? 20, né? Então, já vou acabar. Lá no IRIS, a gente quer propor uma nova cultura de linguagem. E eu vou dar um exemplo de projeto do laboratório, e eu gosto desse da linguagem porque foge da perspectiva de tecnologia. Vocês vão ver para além da tecnologia, até porque inovação e tecnologia não é possível inovar com tecnologia, mas não somente com tecnologia. Gente, dados, narrativa com dados. Apenas, e esses dados, secretária, não se assuste, mas é do indicador de alfabetismo funcional do Brasil, de 2018, onde diz que apenas 12% da população brasileira consegue ler e interpretar textos difíceis de entender, né? E 12% dessa população somos nós, que estamos aqui, com certeza. É muita gente à margem, que não entende o que o governo quer dizer, que não sabe, que simplesmente não entende. Então, como é que, se eu não entendo o governo, como é que eu posso confiar no governo? Como é que eu vou me relacionar com esse governo? Se ele usa palavras difíceis, palavras extremamente técnicas, jurídicas. Então, existe uma técnica chamada linguagem simples, que muitos de vocês conhecem, talvez como UX Writing, mas é para além, é que você usar UX Writing em prol da cidadania, em prol da participação social, em prol da ampliação de direitos. Então, quando eu utilizo linguagem simples no governo, eu tenho um governo passando mais confiança, mais agilidade, transparência e economia, e eu tenho todas as pessoas garantindo seus direitos, sabendo dos seus deveres, tendo autonomia no processo dessa relação com o governo, além de ter mais participação social. O IRIS desenvolveu uma ferramenta de atendimento digital que fez 1.200.000 atendimentos de saúde durante a pandemia. No WhatsApp, existia uma ferramenta, um número, né, da Secretaria de Saúde, que o cidadão podia dizer o que estava sentindo, e ali ele era direcionado ou para continuar com o robô no fluxo, ou para um médico ou um agente de saúde. E aí, existia perguntas e respostas, né, e algumas dúvidas que eram tiradas nessa ferramenta. E uma delas era assim: tive Covid-19, posso receber a vacina? Essa foi a dúvida de muitos de nós, né? E a gente recebe esse texto da secretaria, né? É improvável que a vacinação de indivíduos infectados, em período de incubação, assintomáticos... Vão lendo aí. Eu posso receber a vacina, gente? Ou eu não posso? Eu posso? Tá difícil de entender, né? Depois de um processo de planejar, escrever, revisar e testar, a gente chega a isso aqui. Sim, mas se você estiver com sintomas ou seu teste tiver dado positivo, o ideal é que você se recupere totalmente da doença e espere pelo menos 4 semanas depois do início dos sintomas ou do resultado positivo. Gente, isso aqui é o que acontece todo dia. Quando a gente fala de transformação digital, se eu botasse a tecnologia, só a tecnologia, o que eu fazia? Eu tinha aquele chatbot, aquele assistente eletrônico, e usaria isso aqui.
termos técnicos que excluem, que são difíceis de ler. Quando eu transformo, pensando na transformação, que é para trabalhar com pessoas e para pessoas, eu consigo gerar impacto positivo na sociedade com isso aqui. Então, é um exemplo de linguagem, é um exemplo que muitos de vocês já fazem esse trabalho pensando em X-Writing. Agora, imagina para uma população inteira que precisa consumir uma informação por uma questão de saúde, conseguir fazer a política, conseguir fazer o serviço ou não, né? Isso é grave. Um outro exemplo no portal de serviços do governo. O nome do serviço é esse: Autorização para Passeriformes Silvestres, Criação Amadora. Que diabo é passeriformes? É pássaro. É pássaro. Então, por que passeriformes e não usar pássaro, né? É uma questão que eu acho que a gente precisa refletir como sociedade, como governo, como iniciativa privada, como no setor público. A informação só é acessível se der para entender. Transparência só é transparente se eu ler e compreender o que aquela informação está dizendo ali. O que tem ali. Aí sim é o exercício real da cidadania, né? O outro exemplo que eu dou é o Super App, que é lindo, é o Ceará App, é o aplicativo único de serviços hoje do estado de Ceará. São 120 serviços digitais, já 1 milhão de cidadãos usando. Leve, porque a gente tem que pensar na capacidade de armazenamento de todas as pessoas no celular. Então, a gente tem se preocupado muito em experiência do usuário, muito em usabilidade, para conseguir centrar em um só lugar os principais serviços digitais do governo. Essa é a plataforma Saúde Digital, que eu mencionei. A gente desenvolveu uma rede neural de detecção de sintomas, né, que a gente tem uma equipe muito grande de dados, que conseguiu identificar alguns sintomas relacionados à Covid que as pessoas nem sabiam na época, e a gente conseguiu fazer mais de 1,5 milhão de atendimentos nessa ferramenta. Bom, já finalizando a minha fala, né, o Iris ganhou alguns prêmios, esse prêmio é o mais importante, que é o Prêmio do Espírito Público. Eu queria dizer que nós somos um time de pessoas extremamente engajadas, pessoas apaixonadas. Eu trabalho no setor público porque eu realmente amo trabalhar no setor público. E eu queria fazer um convite, né, que vocês saibam mais sobre o Laboratório de Inovação. Essa é uma excelente dica sobre ciclos de vida de laboratórios de inovação do setor público. Proponham, tá? Está ali a secretária de verde. Falem com ela, proponham para ela laboratório de inovação, trabalhem em parceria com o setor público. A gente vai mudar o mundo, é todo mundo trabalhando junto em prol da mesma visão, do mesmo propósito. E, sem dúvida nenhuma, essa colaboração é fundamental. Quem quiser saber também um pouco mais de dados no setor público, a gente fez essa publicação junto com a AWS, a Amazon Web Service, também trazendo a era de dados para o setor público, e o site do Laboratório Iris, que tem tudo isso que eu disse aqui para vocês hoje, lá aberto, em linguagem simples, fácil de entender para todos vocês. Obrigada, mais uma vez. Secretária. Oi, gente. Boa tarde. Estou procurando a cerimonialista. Já que ela não está aqui, eu vou falar, né? Muito obrigada, professora Jéssica. Luísa não está aqui, mas só para que vocês saibam, nossa estrela de hoje realmente era a Jéssica. Eu não sou profissional de TI, mas eu vim para falar para vocês sobre a Prefeitura de Natal. Né? Muito obrigada, Jéssica. Oi? Eu estou confiante que vai dar certo, não precisa deixar, não. Vai dar certo? O tema do nosso stand é Conectando Pessoas, Desenvolvendo a Cidade. Né? Não sei quantos de vocês já estiveram lá. E eu vim de Verde Limão para vocês poderem olhar para mim realmente, porque num evento tão complexo como esse, com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, é preciso chamar atenção, não é, Valéria? Mas mais do que isso, é importante dizer que eu estou aqui representando um grupo imenso de pessoas. Eu não sou profissional de TI, eu sou secretária executiva do município de Natal. Represento nessa fala várias secretarias que agem com muitas estratégias de inovação, usando tecnologia para conectar as pessoas com a nossa cidade. A gente tem muito isso na cabeça. A gente acredita muito que a gestão tem que ter interesses comuns, não é, Jéssica? Alinhados com liderança e com ações integradas e colaborativas de uma forma geral. Eu queria... Quem era mestre para falar de inovação era a Jéssica aqui, mas eu queria fazer duas relações interessantes.
As duas maiores, talvez, invenções relacionadas com inovação da história da humanidade não são tecnológicas, né, e elas persistem até hoje. A roda foi uma delas, né, o desenvolvimento da roda ela foi importantíssima para poder gerar prosperidade para as cidades, para a humanidade de forma geral. É importantíssimo que a roda foi inventada por um cirurgião veterinário, não era um profissional voltado para essa área. Ela foi uma revolução para o transporte e para a comunicação, e ela deu um impulso importantíssimo para o progresso da humanidade. E essa foi uma invenção extremamente inovadora. Uma outra invenção extremamente inovadora, que faz parte dos nossos dias atualmente, foi o fogo, né? O fogo ele foi um excesso de tentativa e erro, até que eles chegassem numa tecnologia, num processo de inovação, que tivesse relação com o desenvolvimento da humanidade, com a sobrevivência das pessoas. Vejam bem, né? E não é tecnológico, não era algo tecnológico à época. Ele teve relação com a possibilidade de iluminar os ambientes, com a possibilidade de transformar os alimentos menos perecíveis do que o que eles eram. Ele facilitou os processos de luta pela sobrevivência dos homens com os animais e, principalmente, o aquecimento também daquelas zonas mais frias no processo da humanidade. Então, por que eu estou falando sobre isso? Porque a gente também acredita que as pessoas precisam se conectar com a cidade de várias formas que não sejam só com a tecnologia. Esse, por exemplo, é o tema do nosso stand e é o que eu defendo aqui. A gente quer que as pessoas se conectem para primeiro se conectar, para depois a gente poder desenvolver a nossa cidade. Um dos estudiosos que tem muito acompanhado as nossas estratégias de gestão pública na nossa cidade, o Ian Gell, é um arquiteto que fala muito de cidade para as pessoas. E uma das frases dele é: primeiro modelamos as cidades, e então elas nos modelam. Então, o que eu quero apresentar aqui para vocês é como a cidade, a dinâmica social da nossa cidade, que ainda é uma cidade precisando de muito desenvolvimento, de uma forma geral, como é que ela está modelando os nossos serviços de inovação para devolver à cidade facilidade para a cidadania, para a dignidade, para a prosperidade dos negócios. Então, é isso que a gente tem feito. O que a gente tem feito? O nosso stand lá fala muito sobre isso. A gente quer que as pessoas se conectem através da gastronomia, através do relacionamento com as pessoas, através do sol e mar, através da nossa cultura, através do meio ambiente, através da internet. E como é que a gente tem feito isso nos nossos produtos digitais? O Natal Digital, que é uma ferramenta, um aplicativo, né? É uma das ferramentas tecnológicas, não é, Carol? Que a prefeitura usa para aproximar o serviço público da população. É uma ferramenta que oferece diversos serviços públicos, informações, né? Tudo relacionado com o Poder Executivo Municipal. Mas o que a gente queria é que as pessoas pudessem encontrar dentro desse aplicativo isso daqui. Como é que eu posso chegar em casa e ter mais segurança para minha família, porque eu posso estar apagado? Parece uma coisa simples, não é? Mas era uma demanda terrível que a população demandava à nossa prefeitura e a gente precisava resolver. E hoje o serviço para que os postes possam ser reacesos ou para que as pessoas possam ter uma nova instalação de iluminação ou substituir uma lâmpada, isso pode ser feito dentro dos nossos aplicativos, nossos canais digitais. Será que eu posso buscar lá nos meus meios digitais? O Natalense pode saber como é que eu posso realizar o sonho de abrir o próprio negócio, né? Isso também é possível nos nossos meios digitais. É só uma forma de fazer as pessoas se sentirem mais realizadas através de nossos recursos. A CEMUB apresenta uma série de oportunidades dentro do aplicativo Natal Digital e dentro do Portal Directa, que possibilitam que as pessoas abram a sua pequena empresa, a sua empresa, em questão de minutos. Isso é importantíssimo para gerar a prosperidade da cidade, para gerar a prosperidade dos negócios, para fazer com que as pessoas não percam o seu tempo, que é um bem valiosíssimo, indo até uma secretaria, que os servidores possam se conectar com as pessoas de forma muito mais saudável e mais simples do que antigamente, aquele método analógico de gerar negócios, né? Por exemplo, a gente tinha muita demanda relacionada com a emissão dos cartõezinhos de pessoas com deficiências ou do idoso. Essa é uma necessidade muito evidente. A gente precisava facilitar isso para as pessoas, porque é algo tão simples, tão óbvio, garantir os direitos através usar a tecnologia para garantir os direitos das pessoas, e isso também pode ser feito dentro dos nossos canais digitais. Construir a Casa dos Sonhos também é possível, né?
ultimamente, a CEMURB tem trabalhado muito fortemente nisso, que é a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo. Então, hoje eu já consigo fazer todo o sistema de licenciamento diretamente também dos nossos serviços digitais. Aproveitar os espaços públicos. A Prefeitura agora, junto com o Governo Federal, conseguiu instalar nas praças da cidade 43 pontos de acesso ao Wi-Fi gratuito para a população. Mas é o Wi-Fi que faz a diferença? Não, gente. Para vocês terem uma ideia. As praças hoje são praças que rapidamente eram deterioradas. A gente reformava e em 5 meses a praça era totalmente danificada. O Wi-Fi nas praças faz com que as pessoas ocupem as praças, estejam lá, garantam que ninguém vai quebrar aquela praça, vai quebrar aquele banco. As famílias vão para lá, as crianças estão lá. É bem interessante dizer para vocês que nas 43 praças que a gente tem, já existem alguns nichos dessas praças que, por exemplo, os iFood de bicicleta ou de moto, eles ficam nas praças esperando o chamado naquela praça. Isso é positivíssimo, pensando na empregabilidade, na geração de renda para essas pessoas. Então, apenas um recurso tecnológico, o que ele gera de cidadania e de dignidade para as pessoas. Oi? E saber conviver no digital. Jéssica falou muito bem que não adianta a gente extrapolar um recurso digital se a gente não tem o básico. Né? Então, a Secretaria da Educação, por exemplo, existe um processo muito forte dentro da Secretaria de um letramento digital para os professores, para que a gente possa depois transpor isso para os alunos, numa velocidade completamente diferente em ambos os casos. A gente tem hoje um avanço muito significativo em metodologias ativas de ensino-aprendizagem, buscando processos de inovação do ensino, do saber fazer, do saber conviver, do aprender em sala de aula, para que depois a gente possa migrar essas crianças todas no processo paulatino que está começando na prefeitura, para um mecanismo digital de aprendizado. Outro processo muito importante, que é muito demandado dentro dos nossos recursos digitais, é o Acolhe Mulher. Então, a gente tem um recurso de acolhimento das mulheres que estão em vulnerabilidade social, em vulnerabilidade econômica, em processos relacionados com dependência econômica, financeira e emocional. E o aplicativo oferece uma alternativa de acolhimento 24 horas para mulheres que estão em condição de vulnerabilidade. Então, ser acolhida também é uma necessidade da nossa população, que é solucionada através dos nossos recursos digitais. Descartar o lixo corretamente é uma necessidade da nossa cidade também. Olha, é uma cidade que é turística, que preserva o meio ambiente, que tem o verde aí. Jéssica conheceu com as amigas a nossa cidade maravilhosa, o quanto ela é preservada aí em relação ao meio ambiente. Então, a gente precisa educar as pessoas para descartar corretamente. E nos aplicativos, além das orientações sobre o descarte correto dos aplicativos, a gente consegue localizar onde estão os ecopontos, como é que eles são organizados, o que é que ele proporciona para a população nessa situação. Né? Então, era isso. Né? Vou abrir para perguntas. Cadê a cerimonialista, gente? Né? Mas era isso, o aplicativo, os nossos recursos digitais, tem muito mais. Mas o que eu queria dizer é que o nosso olhar, enquanto prefeitura, tem um olhar muito voltado para o desenvolvimento da nossa cidade, de uma cidade pensada para as pessoas, de uma cidade que quer desenvolver, conectando as pessoas com o que a gente tem de melhor. O que a gente tem de melhor é nosso turismo, nossa gastronomia, nossas oportunidades de desenvolvimento, nosso meio ambiente. E a gente preserva muito isso também no desenvolvimento dos nossos recursos tecnológicos. Eu me apresentei, eu sou Daniele Mafra, secretária executiva do município de Natal. Eu atuo no gabinete do prefeito Álvaro Dias, de forma integrada entre as pastas, né? E quero parabenizar aqui a Secretaria Municipal de Planejamento, em nome da secretária Carol, para a nossa alegria que está aqui, que é da nossa TI. Carol desempenha com uma salva de palmas para a Carol. Desempenha com muita maestria toda a liderança desses projetos, desses e outros, mas o que a gente consegue perceber é que nós somos uma grande teia realmente de relacionamento, com muito a aprender. O Iris é um exemplo muito bom, a gente sempre falava do Iris, né? Então para nós é uma honra ter você aqui, professora Jéssica, porque o que a gente tem feito é muito voltado para as pessoas e talvez esperando o que as pessoas demandam de nós. Né? Então era isso, muito obrigada. E convidar todos vocês a irem no nosso stand, acessar o aplicativo. Eu não coloquei o QR Code, gente, para baixar o aplicativo. Mas o Natal Digital, né, nas nossas lojas de aplicativo. O Natal Digital é um dos recursos tecnológicos de Natal. Mas eu recomendo que vocês possam visitar o stand e se conectem conosco através da gastronomia, do meio ambiente, do turismo, do sol e mar, das pessoas e da internet. Tá bom? Muito obrigada.
Gente, tudo aqui é muito cronometrado, mas ainda a gente tem 10 minutos. Então, que tal a gente abrir um pouco para as perguntas? Se alguém tiver algo a perguntar a Jéssica ou a secretária Dani, aqui, seu nome e a pergunta. Meu nome é Calil Bruno. Queria saber como está sendo feita a educação das pessoas consumirem esse aplicativo e esse produto. Queria saber como as pessoas estão sendo educadas a usar esse produto, esse aplicativo. Qual é o seu nome? Calil, né? Calil Bruno, né? Calil, então, nós temos conversado muito sobre isso com a secretária Carol, né? Eu não sou da Secretaria de Comunicação, né? Como eu já falei, mas a gente tem feito muitas ações voltadas desde chaves de respostas, por exemplo. Eu digo muito assim, Calil, as pessoas perdem tempo mandando a foto do poste queimado para uma TV, né? Enquanto elas poderiam simplesmente, no aplicativo, informar qual é o poste e rapidamente o poder de resolutividade é muito grande, né? Então, uma das ações, são diversas ações de comunicação, mas uma das ações é uma chave de resposta, por exemplo, que a gente tem para todas as demandas de imprensa que a gente recebe em relação às demandas de serviços públicos. Então, se Daniela está lá, na rua dela tem um poste e tal, e ela tirou uma foto, mandou lá para a Papinha, né? Daniela, olha, Daniela reclamou aqui que lá no Alecrim tem um poste queimado e tal. A nossa chave de resposta sempre é: Daniela, você pode resolver isso pelo aplicativo Natal Digital, mas a equipe recomenda que você acesse tal, coloque. Então, essa é uma das ações, né? Mas a gente também tem feito muitas ações dentro das nossas mídias sociais, @Natal Prefeitura, dos nossos sites, dos blogs parceiros, de tudo que é possível. Tá bom? Ok. Aí tem outro microfone. Boa tarde, parabéns aí pela apresentação. Fico feliz em saber que vocês estão divulgando o aplicativo, né? Estava até conversando com a irmã ali no stand de vocês, sugerindo, e ao mesmo tempo eu vou fazer uma pergunta, mas sugerindo que vocês trabalhem mais a divulgação nas comunidades. Então, vocês têm pensado em alguma ideia de ir lá na comunidade, em loco, com a equipe, e trabalhar isso com as lideranças comunitárias, com as pessoas que moram? Porque eu acho que eu já vi, talvez, propaganda na TV e nas redes sociais, e acesso a isso, quando a gente tem conversado. Mas aí, se vocês têm algum... Entendi completamente, Matheus, né? Na verdade, estar aqui é um momento de divulgação do nosso aplicativo, né? Fazer parte desse evento e ter prioritariamente o Natal Digital estampado no peito, né, de todo mundo, é uma das estratégias. A TI da Prefeitura, junto da SEMPLA, tem um plano de comunicação, uma estratégia de divulgação disso, que vai desde ao momento físico, né, até o momento de TV, no horário nobre, né? Mas existem várias estratégias, a gente conta também com o apoio das lideranças, da EBA. Por que não levar aquela TV um dia lá para o Alecrim, né? E deixar ela lá um dia, né, Carol? A gente podia levar já isso, né? Lá do shopping do Alecrim, deixar lá a TV, mas a gente vai pensar nisso e levar para as comunidades. É o que Jéssica falou muito, né? Não é transparente, não é acessível, então ele não resolve o problema de ninguém. Ele precisa chegar realmente na ponta. E é o que a gente quer também, Matheus, porque é isso que eu digo. As pessoas, às vezes, perdem uma sinergia com a cidade por desconhecimento, né? E quem é que quer esconder um aplicativo desse, né? Se levou tanto tempo, tanto investimento de dinheiro, de expectativa, para que ele funcionasse, para que facilitasse nossa atuação também, tá bom? Mas vamos levar isso adiante, sim. Conte conosco. O aplicativo traz algum dado que melhora a tomada de decisão da prefeitura? Chega, Carol! Vem cá! Carol vai falar da estatística de acesso. Eu ia falar dessas estatísticas, mas acho que esses números eram tão irrelevantes, né? Ele perguntou se existe alguma análise de dados, né, relacionados a acesso e resolutividade, né? Então a gente tinha esse dado, mas eu não queria falar, queria que você falasse para ele. Como é seu nome? Como é o nome dele, Calil? Eric, vem cá, Carol, chegue. Bom dia, boa tarde, né, a todos. O nosso aplicativo, ele tem alguns picos de performance, né? Por exemplo, na época dos dias de liberação de cadastro único, né, a gente passa aí 1 milhão de requisições em poucos minutos. Né? E isso a gente faz uma escalabilidade no equipamento, né? Ele está na nuvem, e a gente faz essa escalabilidade para que dê suporte ao cidadão. Então, assim,
ele é bem previsível nesses momentos de pico, que é o nosso serviço de maior demanda, que é o cadastro único. Só que ele ocorre a cada 15 dias. Durante os demais dias, a gente está aí com um pouco mais de 700 mil downloads, né, já. A gente pretende alcançar um marco bem maior, né, até o final do ano. A gente tem metas para isso, já vai fazer 3 anos agora o aplicativo, no próximo ano, em fevereiro do próximo ano. E aí a gente vem fazendo esse acompanhamento para que realmente ele tenha essa efetividade. Do ponto de vista da demanda hoje de serviço maior, tirando esses que são pontuais, né, são a questão do serviço de iluminação pública, sem dúvida, é o disparado aí em termos de requisição. A Secretaria hoje de Infraestrutura, ela tem, em termos de acompanhamento, toda a resolutividade, por exemplo, de operação tapa-buraco, é feita pelo aplicativo. Então, a gente tem mapas de calor, que eles são gerados graças à ajuda da população, e aí a Prefeitura consegue atuar com base nesse mapa de calor, baseado nas demandas dos protocolos que são gerados pela população, para que eles atuem. Então, ela faz o cronograma da semana baseado nessa demanda que é colocada. Mas a demanda principal de serviço, de fato, hoje é a iluminação pública. E aí ele tem prazo. Caso tenha dúvida na ocorrência, é aberto um chat direto com o cidadão, porque às vezes aquela demanda não está muito clara, faltou alguma informação. Então, a gente faz esse contato direto com o cidadão para esclarecer, para a gente poder atuar em cima da demanda. Eric, tem um detalhe bem bacana que a STTU me passou também, que é uma estatística dos acidentes de trânsito, né? Então, assim, esse controle, a gente tem uma central de controle do trânsito de Natal, e essas estatísticas são usadas também de forma analítica, né, de BI, para que se sejam feitas ações de educação para o trânsito nos lugares de maiores incidências de acidente, né? Então, existem 1000 estratégias, eu não falei todas, mas eu queria aproveitar, Jéssica, para fazer uma pergunta. Eu tenho 1000 perguntas para fazer para ela, né? Jéssica, eu queria saber como a gente se inspira em você. Eu quero saber qual é o próximo desafio que você já está na cabeça, que você está pensando aí, que para a gente já pensar aqui também, né? E assim, o que é que o nosso Estado Irmão está fazendo, que é tão legal, que o próximo projeto legal que vocês estão fazendo? Obrigada, secretária. Bom, o principal desafio agora é atravessar uma mudança de gestão. Como eu falei ali nas barreiras, né, nós somos governo do Estado, é Casa Civil, então, assim, estou super positiva, super animada, acho que o cenário é muito favorável, mas haverá uma mudança, né? Então, o governador do Estado do Ceará irá mudar, mas estou bem animada, bem positiva. Próximos, o que a gente acabou de lançar, né? A gente acabou de lançar um programa de mentoria em métodos ágeis para as secretarias do governo e para as outras instituições públicas. O Iris tem um agilista incrível, a Amanda. Pouca gente sabe o que um agilista faz. E o Iris, eu acho que, se eu não me engano, é um dos poucos órgãos que tem um agilista, a figura do agilista responsável pelos métodos, pelos processos e pela forma que a gente está trabalhando, né, para poder entregar mais e melhor, em menos tempo. Então, a gente está com esse programa agora. E vamos lançar um programa que eu acho até que vai muito com os questionamentos que vocês fizeram sobre medir os dados de performance, ou então como é que a população se relaciona para melhorar ou para fazer sugestões nas nossas aplicações, que é o Cocria Cidadão. A gente defende muito que o cidadão tem que estar junto, desenhando junto, né? A ferramenta, o sistema. Então, a gente está com esse programa que vai ser uma chamada de cidadãos voluntários para co-criar junto com a gente serviço e política pública no Estado. A gente acredita muito e essa garotada que está na iniciativa, né, com startup sabe que é o usuário que tem todas as respostas sobre o design de uma interface, sobre a modelagem de uma solução. Então, esse programa ele prevê isso, essa união e essa maior participação do cidadão, da cidadã, antes no design, na concepção, antes da implementação, além do teste, né? Testou, não performou tão bem quanto a gente esperava, volta para o design. Então, é isso que a gente está propondo. E aí, secretária, eu volto à fala dizendo que adoraria voltar novamente para o Rio Grande do Norte
E eu acho que a gente pode muito caminhar para uma cooperação para compartilhar conhecimento, para compartilhar projeto, para compartilhar capacidade institucional para inovar. O Estado do Ceará teria muito interesse nessa cooperação com o Rio Grande do Norte. Eu estou bem apaixonada, desde que eu cheguei aqui ontem, já quero voltar. Não fui à praia, mas a próxima vez eu vou. Ela tem que se conectar com a nossa praia, né, gente? Aí é para sempre. A gente teria mais uma pergunta aqui, mas aqui é bem regrado. Eu vou levar carão? Vou levar carão. Oi, boa tarde, meu nome é Clara. Sou apaixonada por inovação e metodologias ágeis e meu TCC está sendo sobre design thinking no setor público. E aí minha pergunta é para ambas, quem tiver algum dados, enfim. Minha dúvida é em qual setor vocês sentem mais dificuldade para trazer realmente na prática a inovação e qual vocês sentem mais facilidade, assim, vocês veem que a coisa está funcionando e está sendo mais rápida a implementação. Carol, vou pedir sua ajuda de novo. Eu tenho um olhar mais de gestora, entendeu? Assim, onde nós temos mais dificuldades de implementar, né, inovação assim, dentro da prefeitura, né? Eu sou educadora, né? Eu sou professora na minha e assim entendo que a educação demorou muito para entender a importância da inovação, né? Assim, eu consigo perceber na pele que a educação é um segmento que a inovação é muito oportuna, tem muito para colaborar, mas a gente explora pouco, agarra pouco essas oportunidades, né? Não é que não aconteça, mas eu acho que é um oceano azul, né? Tem muito mais potencial do que o que se aproveita. Essa é uma opinião muito particular, mas eu acho que é isso, né? A gente também teve, a exemplo do Ceará, a gente também tinha um site de interação, que era o controle das filas dos drives, né? Nós fizemos muitos drives de vacinação aqui, de testagem, e a gente tinha muito... Eu lembro que o primeiro dia de drive foi assim, vai morrer todo mundo, né? Todo mundo estava testando, assinando, vai morrer. Saiu do lado de meia-noite no primeiro dia, a fila dava voltas na cidade inteira. E a gente se reuniu e dizia, a gente tem que resolver esse problema, minha gente, para essas pessoas, né? E a gente rapidamente, junto com a nossa TI, solucionou através de um aplicativo, que era um site que dava orientação do tamanho da fila, né? Então, eu estava lá, fila gigantesca, fila grande, fila pequena, fila média, e aí eu deixava de perder tempo com aquilo. Então, assim, eu acho que todo serviço tem potencial, mas, na minha opinião, como educadora, né, entendo que a educação ainda aproveita muito pouco as oportunidades que a inovação oferece. Eu concordo que assim, governo como um todo tem muito potencial, todas as áreas, todas as pastas. E eu queria assim, que a gente fizesse um exercício também de transformar essa palavra desafio, assim, né? Difícil, né? A gente tem que fazer o que é difícil mesmo, sabe? A gente tem que olhar para o que é mais desafiador. Quanto mais difícil, maior vai ser a tua oportunidade, entendeu? Então, até acho que são sinônimos, sabe? Desafio e oportunidade, difícil e oportunidade. Acho que a gente tem que encarar mais dessa forma. Porque se eu fosse olhar, imagina, né? Eu lembro no início do laboratório, eu me sentia assim, meu Deus, às vezes eu me acho uma menina ré indo conversar com os secretários, né? E dizer que, olha, eu vim aqui do INSPE e tenho a ideia de um laboratório de inovação e tal. E aí eu te dou uma resposta nova, que eu tenho certeza que a secretária vai concordar. Liderança. Quando a liderança é uma liderança engajada, que quer realmente fazer a diferença, isso é em qualquer instituição, ela faz, sabe? Ela entrega. Então, eu acho que é mais sobre esses novos modelos de liderança. Se você tem uma liderança incrível, vai lá que vai rolar muita inovação. Se você não tem uma liderança incrível, talvez você vai ter mais barreiras que você vai precisar enfrentar. Porém, a oportunidade também é gigantesca. E eu acho que é um pouco sobre o mundo, sobre a vida, né? Gente, quem é amigo do Elkey, que está aqui na plateia, que tirou foto minha? Ah, já recebi foto minha lá do Ceará, do Tribunal de Justiça. Ah, tu tá na minha terra. Aí, ó.
Pessoal, é isso, a gente tem que encerrar. Agradecemos muito a participação de todos. Convido novamente que vocês vão conhecer o stand da Prefeitura do Natal.